Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate para não perecermos no dia do juízo terrível. É o aleluia da missa da festa de hoje. E a festa que nós celebramos hoje, caros católicos, não é simplesmente a festa de São Miguel Arcanjo, mas é a festa da dedicação de São Miguel Arcanjo. Que dedicação é essa? Originalmente se trata da dedicação, isto é, da consagração a São Miguel Arcanjo, feita nos primeiros séculos, nos subúrbios de Roma, de uma igreja que ficava próxima à Via Salária. Esse é talvez o significado original da festa, a dedicação, a consagração a São Miguel de uma igreja em Roma. Todavia, ela significa hoje a dedicação, a consagração da Igreja Católica a São Miguel Arcanjo, que é então o defensor da Igreja, o anjo da guarda da Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica. São Miguel é o príncipe da milícia celeste, o que nos defende no combate contra a maldade e as ciladas do demônio. A festa da dedicação de São Miguel nos lembra que estamos em um tremendo combate espiritual pela glória de Deus e pela salvação da nossa alma. Nesse combate, caros católicos, temos efetivamente dois exércitos com as suas respectivas bandeiras, soldados e estratégias. De um lado do campo de batalha, devemos considerar Lúcifer, o comandante de todos os inimigos. Devemos considerar como ele chama inúmeros demônios e os espalha em tal e tal cidade, em tal lugar, espalhando-os por todo o mundo. Devemos considerar a ordem que ele dá aos seus soldados para que lancem redes e correntes em nossa direção. Pelos desejos desordenados da carne, pelo desejo de bens materiais, pelo desejo de ser estimado pelos homens, pelo orgulho, para que sigamos nossas próprias fábulas e invenções no lugar da palavra de Deus. Ele promete aos seus seguidores os bens desse mundo, a estima dos homens, as comodidades e as facilidades, os prazeres dos sentidos, uma vida amena que deixa livre o freio para todos os desejos da carne. Esse é o espírito de Lúcifer. É muito fácil seguir os convites de Lúcifer nesse mundo. Porém, caros católicos, esses convites aparentemente agradáveis, para onde nos levam? Levam-nos a perder um bem infinito, que é o céu, e levam-nos a adquirir um mal, por assim dizer, infinito, que é o inferno. Olhemos então precisamente para o inferno. Quem são esses que estão perto de Lúcifer? São pessoas que viveram em função dos bens desse mundo, são pessoas que buscaram ser honradas e reconhecidas pelos outros, são pessoas que se entregaram às suas paixões desordenadas, aos desejos da carne, às comodidades. O que move Lúcifer e os demônios é o ódio a Deus, caros católicos, e o ódio aos homens, pois não pode ele tolerar que alcancemos a felicidade eterna que ele mesmo perdeu ao pecar. Lúcifer nos chama a uma liberdade desordenada nessa vida, uma liberdade falsa para nos escravizar ao pecado e nos escravizar a ele mesmo no inferno. Lúcifer nos chama a um amor desordenado de nós mesmos para nos levar ao ódio a Deus e, sem que percebamos, para nos levar ao ódio de nós mesmos. Do outro lado do campo de batalha, temos Nosso Senhor com seu exército, Nossa Senhora e São Miguel à frente. Nosso Senhor que chama tantas pessoas e as espalha pelo mundo, em todos os lugares, para que propaguem a sua sagrada doutrina por todas as partes. E devemos considerar como Nosso Senhor nos chama para o desapego dos bens desse mundo,
como nos chama para desprezar a honra mundana, como nos chama para sermos humildes, como nos chama ao culto verdadeiro de Deus. Devemos considerar como nos chama a conformidade inteira com a vontade divina e a abnegação de nossa vontade própria. Considerar como nos chama a paciência nas tribulações e perseguições, como nos chama a confiança total nele e ao abandono a ele, como nos chama a bendizer a Deus em todas as circunstâncias prósperas e adversas. É esse o Espírito de Cristo. A isso ele nos chama e chama a cada um de nós a segui-lo nessas condições. Isso devemos fazer, caros católicos, para militar sob a bandeira de Cristo. Parece uma vida amarga e cheia de privações. Dificuldades há e não são poucas. Nossa natureza ferida pelo pecado original reclama muitas vezes. Recebemos ofensas e desprezo do mundo, mas quão suave é viver na verdade e no bem. Quão bela é a vida virtuosa, a vida cristã. Quão agradável viver em união com o Divino Redentor, mesmo quando não temos consolação sensível alguma. E aonde nos levam esses convites de nosso Senhor? Eles nos livram de um mal, por assim dizer, infinito, que é o inferno, e nos fazem adquirir um bem infinito, que é o céu. Olhemos então para o céu. Quem são esses que estão ao lado de nosso capitão, nosso Senhor Jesus Cristo? Há uma multidão de eleitos numa imensa glória e esplendor. São os apóstolos que se viram perseguidos em todas as partes. São bispos, padres, religiosos que se consagraram inteiramente a Deus e, desprezando o mundo, promoveram a glória dele, a propagação do Evangelho. São os mártires que deram a vida por nosso Senhor. São as virgens que também deram a vida por Cristo. São homens e mulheres de todas as classes e nações, são pais e mães de família que seguiram nosso Senhor nesse mundo e sofreram com Ele. São jovens e crianças que entenderam onde está a verdadeira felicidade. Todos esses padeceram com Cristo no mundo e agora estão com Ele na felicidade eterna. E o que move nosso Senhor a isso é o seu amor por Deus e por nós, dando-nos uma verdadeira liberdade no bem, dando-nos o amor a Deus e o bom amor por nós mesmos. Devemos então, caros católicos, escolher nosso Senhor, que é o caminho, a verdade, a vida, nosso Senhor onipotente, infinitamente bom e misericordioso, nosso Senhor que amou Deus e o homem até a morte de cruz. Nosso Senhor com sua doutrina e seus mandamentos para a nossa salvação eterna. Nosso Senhor com a sua igreja, seus sacramentos e suas orações. Nosso Senhor com as suas cruzes. Ou Lúcifer, com sua falsa liberdade, com seu ódio mortal a Deus e a nós, com seu orgulho, com sua malícia, com suas ciladas e mentiras. Lúcifer com a vida fácil e mundana, Lúcifer com seu desprezo de Deus, da igreja e dos sacramentos. Claro, muitas vezes Lúcifer chama de modo bem discreto, simplesmente querendo que conciliemos Deus e o mundo, querendo que sirvamos discretamente dois senhores. E assim o inimigo do gênero humano nos diz, por exemplo, você pode servir a Deus, mas não precisa abandonar aquela série que você gosta tanto, só porque lá se fala um pouquinho mal da igreja, ou porque lá tem uma ou outra cena indecente. Você pode servir a Deus, mas não precisa abandonar aquela roupa de que você gosta e que atrai olhares indevidos. Você pode servir a Deus, mas não precisa abandonar aqueles lugares mundanos que você frequenta. Isso aqui é só um pecado leve, não pode fazer tão mal, não precisa abandoná-lo. Faça muito apostolado exterior, propaganda de apostolado, sobretudo em redes sociais, mas não se preocupe muito em rezar ou em combater esse pecado
frequente. Não se preocupe em deixar a vida mundana em muitos aspectos. Você já faz tanta coisa nas redes sociais, basta isso. Combata aquele erro mais grave e não se preocupe com os outros, aparentemente menores. Você pode até favorecer esses erros menores para vencer aquele erro pior. Assim o demônio nos coloca, muitas vezes, sutilmente, sob a sua bandeira. Nesse combate espiritual, caros católicos, não há neutralidade possível. Se quisermos ser neutros, já estaremos sob a bandeira de Lúcifer. É um combate espiritual e tremendo. Nosso Senhor nos chama para combater sob a bandeira dele, nos chama com veemência, nos chama com força profunda e intensa suavidade. E óbvio que aqui não estamos falando de dois exércitos iguais. O de Nosso Senhor é infinitamente mais poderoso e melhor. Coloquemo-nos, portanto, sob a bandeira de Cristo, sob o patrocínio da Santíssima Virgem e de São Miguel, Arcanjo. Sejamos soldados valentes, com brio, com fibra, para seguir com toda exatidão o chamamento de Cristo. Peçamos a Deus, caros católicos, que ilumine a nossa inteligência para conhecermos realmente a natureza desse combate espiritual e suas estratégias e armas. Peçamos a Deus que fortaleça a nossa vontade para que sejamos muito firmes no serviço a Deus. São Miguel, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.